Olá, sou o professor Michel, estou trazendo mais um vídeo. Na aula de hoje nós vamos aprender a instalar o NetBeans, que é uma ideia de desenvolvimento para Java no Linux, de um jeito bem prático e simples. Tá ok? Para fazer essa instalação a gente precisa entrar no site do NetBeans e fazer o download da IDE. Nós vamos instalar a IDE e o Look and Feel, que é essa telinha preta que eu vou marcar aqui embaixo, que logo vai rolar. Né? Tá ok? Então primeiramente, para poder fazer esse download nós temos que entrar no site netbeans.org. Eu vou dar uma ampliadinha aqui para vocês pegarem o link, tá certo? E aí nós podemos baixar essa IDE que é gratuita. Deixa eu marcar com um marcador mais adequado aqui. Tá? Essa IDE é totalmente gratuita e é uma IDE profissional. Ou seja, muitas software houses desenvolvem seus sistemas através dela. Né? Tem algumas ideias bem conhecidas. Essa é uma das. Tá? E é da Oracle também. Tá certo? Então a gente já tem uma ferramenta bem profissional. Para fazer a instalação do NetBeans, né, a gente vai começar com a versão 8.1. Eu tive alguns problemas para instalar o 8.2 nesta versão de Linux. Né, se você tiver com outra versão de Linux, você pode tentar instalar o 8.2. Ok? Eu recomendo nesta versão 8.1. Bom, você pode baixar a versão completa, que ela é maiorzinha, ou a versão, né, só com JVC, que a gente vai utilizar por agora, que é menorzinha. Recomendo baixar maior. Ok? Uma outra coisa que a gente observa é o sistema operacional, né? Está selecionado o Linux. Tá? Então, se você for baixar 8.1, né, vou dar uma ampliada aqui, ó, vai estar aqui no link a versão 8.1, tá bom? Então, se você estiver seguindo eu nesse Linux, né, vai ter que ser essa. Se daqui para frente, depois dessa aula, a gente vai começar a programar. Se você não quiser utilizar o Linux, você pode. Tá? Na hora do download vai aparecer o arquivo de instalador do NetBeans para Linux, está ali em cima, né? E aqui embaixo, né, a opção para salvar. Tá? Eu não vou salvar porque eu já baixei o arquivo, tá? Para economizar o tempo de vocês, para não ter que ficar esperando o download. Eu coloquei numa pastinha que eu até deixei aberta, mas eu vou fechar para a gente poder acompanhar desde o princípio. Tá? Então depois que eu fizer o download, né, eu vou entrar na pasta onde eu salvei, né, obviamente, e vou ver o meu arquivo. O Linux tem um atalho, né, que me ajuda a dar permissões para poder instalar coisas. Se eu abrir a pasta e apertar F4, ele me abre uma telinha embaixo aqui, ó, o console. Tá? Nenhum arquivo da internet que você baixa no Linux você consegue instalar. É um sistema de proteção do sistema Unix, né, que o Linux usa. Tá? Se você quiser instalar alguma coisa, tem que dar permissão. Para você dar permissão, tem que entrar como superusuário, que eu já havia dito. Então, sudo su, bate sua senha, aquela que você usou na instalação do Linux, tá, ok? E aí você vira administrador. Tá bom? Você é obrigado a ser administrador para poder dar permissão para um arquivo, um aplicativo, né? Para ele poder ser instalado. Então vou mudar a permissão, eu estou colocando a opção A mais X no arquivo que eu baixei, através do segamod. Segamod é um comandinho que faz, ele dá permissão para execução, né, em arquivo, e estou dizendo que o arquivo NetBeans terá permissão de execução. Tá? O A é de all, né, e o X é de execute, né, que seria execução para todos que quiserem executar. Tá, ok? Então eu estou fazendo isso porque eu sei que esse arquivo aqui ele é confiável. A partir desse ponto, para instalar é só bater ponto barra e o nome do arquivo. Para eu completar assim como eu fiz fácil, é só apertar Tab. Começa a digitar um pedacinho do nome e aperta Tab. Vocês vão ver que isso é meio comum até em programação, tá bom? E a partir desse ponto, né, você vai começar a instalar o NetBeans. Lógico, tem que ter o Java já instalado, ou seja, as aulas passadas são requeridas, né? Tem que seguir os passos das aulas passadas, tá bom? Bom, eu poderia seguir adiante, né, já mandando instalar, mas eu vou personalizar porque eu vou usar esse Linux daqui para frente, então eu vou tirar algumas coisas que eu não vou usar. Exemplo, o Groove, e eu vou tirar o Glassfish também, tá bom? Então, o Glassfish é um servidor de internet e o Groove é uma linguagem também que eu não vou estar utilizando, tá? E aí só vou dar um OK e vou seguir adiante. Bom, e aí a gente vai fazer a instalação do NetBeans. Então, como eu estava dizendo, o NetBeans é uma ferramenta, né, muito prática para desenvolvimento, tá? Ele facilita muito, ele cria alguns atalhos no desenvolvimento e facilita na depuração. Ah, só um detalhe. Na instalação, eu prefiro sempre explicitar que eu quero a instalação do Oracle, tá, ok? Como eu falei, eu prefiro o Java da Oracle, tá? Mas se você não marcar, também não vai ter problema, tá bom? Mas é por uma questão de preferência mesmo. Eu vou seguir adiante. Aqui é só importante notar que ele vai mostrar onde ele está instalando as coisas, tá certo? Então aqui eu tenho uma ideia de onde vão ser as instalações, tá? E aqui eu tenho mais umas opções aqui, ó, que eu posso marcar ou desmarcar, né, para agilizar a minha instalação, tá bom? Se eu não quero baixar nada, né, eu vou lá e desmarco e eu vou fazer a instalação. Aqui eu vou dar uma encurtada no vídeo, porque eu não vou esperar alcançar o tempo todo, tá bom?
Mas de toda forma, o que eu quero dizer, né, que o NetBeans ele é uma ferramenta muito completa. Vocês podem até perceber pelo tempo que ele demora para fazer a instalação. Seja no Windows, seja no Linux, né, ele funciona super bem. Tá? Então, a partir dessa aula, né, as próximas aulas que nós vamos programar, vocês podem escolher. Né, se vocês querem continuar com o Linux, né, e aprender também um pouquinho dele, ou, né, se vocês querem continuar com o Windows, né, e fazer todo o trabalho que nós vamos fazer com o Java através do NetBeans. Tá? Então aqui eu vou guardar a instalação. Aqui ele pede para finalizar, ele pergunta se você quer contribuir, eu recomendo que vocês contribuam, tá? Isso ajuda a ferramenta a ser melhor. E aqui acabou, portanto já posso fechar essa janelinha. Nesse ponto o NetBeans está instalado. Como eu mexi, eu acredito que ele não vai estar aqui na minha lista. Não, mas ele apareceria aqui. Mas se eu digitar o nome dele, se eu apertar iniciar, só digitar NetBeans, ele vai aparecer. Não de vocês, ele com certeza vai aparecer direto, tá bom? Porque eu tentei instalar a versão 8.2, mas me deu problema, eu acabei, né, optando pela versão 8.1, que na prática não muda nada, tá bom? O NetBeans, na verdade, em todas as suas versões muda muito pouco, né? Ele só passa a adotar uma novidade, incorporar as novidades do plugin, da máquina virtual, né, do Java, normalmente, tá? É claro que cada versão que se lança resolve-se bugs, melhoram-se funcionalidades, né? Mas para aprendizado não precisa se preocupar, tá bom? Nem que nós tivéssemos na versão velha do NetBeans, a versão 6, ainda seria a mesma coisa, o modo de uso, né, falando em linhas gerais, tá bom? Estou desmarcando aqui essas opções e aqui a gente vai começar com o nosso ambiente, tá? Então esse é o NetBeans, né? A gente vai começar com um novo projeto. Um novo projeto, esse botãozinho que eu apertei aqui, tá ok? E nós vamos fazer um aplicativo Java, para testar, para ver se o Java está funcionando. Tá bom? Próximo. Aqui eu vou dar um nome para esse programa, né? Todo programa tem que ter um nome. Na verdade, esse é o nome do projeto, né? Então aqui eu tenho em cima o nome do projeto e embaixo o nome da pasta onde vai ser salvo o projeto, tá ok? E aqui embaixo, né? Eu tenho uma marcação aqui que eu vou tirar, porque se eu deixar marcado, o NetBeans vai criar coisas para mim. Eu não quero que ele crie nada, tá bom? Ele vai criar uma classe principal. Só vou finalizar mesmo para a gente poder ver o que tem no próximo passo. Mas lembre sempre de olhar o lugar onde está salvando, tá? Tá lá em cima, tá bom? Vamos lá, então aqui eu só aguardo, né? E ele vai abrir do lado esquerdo, na parte superior, né, o projeto teste, essa xícarazinha de café, tá? E aí embaixo vocês conseguem ver que ele está trabalhando, né? Então toda vez que o NetBeans estiver fazendo alguma coisa, vai aparecer essa barrinha na parte inferior, tá bom? Até aqui não temos nada, né? Parece uma tela sem opção alguma, né? Mas a gente vai começar a explorar daqui a pouco. E nas próximas aulas, nós vamos começar a programar mesmo, né? A gente vai começar aprendizado com a linguagem Java, tá bom? Então aqui, ó, eu escolhi o pacote default, né? Eu vou dar uma ampliadinha aqui, ó, para vocês verem. Tudo que a gente vai fazer vai ficar sempre em torno desse pedaço aqui, ó. Reparem como são os botões, como são os itens, tá certo? Tá, eu vou criar um botão direito novo e vou escolher aqui uma classe. Vou criar uma classe aqui, ó, classe Java. Aqui eu vou dar o nome da classe de programa. Eu vou chamar essa classe de programa, que ela vai ser o meu programa. Então eu vou digitar aqui programa. E basicamente não vou mexer em nada. Eu vou deixar do jeito que está. O que eu quero que você repare só apenas, né, é que nós chamamos a classe de programa. Tá? Então eu vou dar uma ampliadinha para vocês verem aí, ó. O nome é programa e o resto é só finalizar. Quando eu faço isso, tá, eu estou criando uma classe chamada programa dentro do meu projeto chamado teste, tá bom? Então a classe programa está dentro do meu projeto teste, né? Do lado esquerdo ali em cima vocês vão conseguir ver, mas depois. Por enquanto eu só vou ampliar um pouco aqui do lado de cá, né? Eu rodei o scrollzinho do mouse para dar uma ampliada para vocês poderem ver. Como eu tinha dito, o NetBeans ele tem vários atalhos, tá? Percebam aí, ó, que eu escrevi PSVM, né? E eu vou dar um tab. E o NetBeans vai fazer o favor para mim de digitar o que seria essa abreviação, que é Public Static Void Main. Tá certo? Que seria o ponto onde inicia o programa. Todo programa em Java, vocês vão aprender depois, ele tem um ponto de início, né? Na verdade, todos os programas têm um ponto de início, né? Onde a coisa começa a funcionar, tá bom? E esse System Out Print Ln, ele imprime o que eu escrevi entre aspas na tela. Também vocês vão aprender isso posteriormente. Estou fazendo esse programa mesmo para testar. Um programa super simples que só serve para testar. Aí eu vou lá em cima e mando rodar o programa. Na parte de baixo da tela, né? Aqui, opa, deu um negócio que é até interessante notar. Deu como se não tivesse nada, é porque eu não salvei, tá? Se acontecendo de vocês, também façam. Salve, né? Aí depois vocês vão mandar rodar. Aí sim vai aparecer uma opção. Quer ver? Ó? Apertei.
Olha lá, agora sim. Tá. Porque se você não salva, né, o arquivo ainda não foi para o lugar, né, e o Java não vai executar, tá bom? O IDE é uma ferramenta, a IDE, né, que é essa tela que nós estamos vendo no NetBeans, é uma ferramenta totalmente à parte do Java. Ela é feita em Java, mas ela é à parte. Quem roda o programa é em Java. Olha só, vou dar uma ampliadinha aqui embaixo aqui, ó. Vocês podem observar que eu coloquei o Olá, tá? O Olá que está ali em cima saiu aqui embaixo, ó, tá vendo? É o mesmo Olá, tá vendo? Isso aí por enquanto rodando em NetBeans. Depois vocês vão ver isso rodando em janelas, tá? Mas por enquanto, como o objetivo é só instalar o NetBeans, é demonstrar para vocês que funciona. O próximo passo nosso é dar uma pequena incrementada aqui, ó, vou fazer uma conta simples, para a gente perceber que o Java está funcionando, está calculando. Tá? Vou fazer 5 mais 5, ele vai escrever 5 mais 5 na tela, depois ele vai fazer a soma de 5 com 5, que obviamente é 10. Né? Então se eu fizer rodar, né, ele vai escrever lá embaixo, né, a soma dos dois, vai ser lá embaixo ali. Ó. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou mandar rodar antes que subir meu tracinho que ele some. Olha lá, 5 mais 5 igual a 10, tá vendo? Tá, funcionou. Tá bom? Então eu sei que o NetBeans está funcionando direitinho e que o Java está rodando. Mas já saberia, até porque o NetBeans ele não roda sem o Java instalado perfeitamente, tá bom? Então as aulas passadas para a instalação do Java é requerido, tá? Bom, enfim, agora a gente vai trabalhar, a gente vai colocar um plugin no NetBeans para deixar ele com o ambiente escuro, porque essa tela branca assim não é muito boa para muitas horas trabalhando. Pelo menos eu praticamente não gosto, tá? Então eu posso ajustar em opções ou em plugins, né? Essas coisas. Eu vou ajustar em plugins e vou baixar um plugin chamado Darkola, que é um plugin que deixa a tela mais escurinha. Eu vou clicar aqui, ó, né? E aqui eu vou digitar a palavra Dar. Veja, Darkola, não é Drácula não, tá? Se digitar Drácula você não vai achar, tá? Perceba que eu digitei Dar, ok? E agora eu vou encontrar aqui um cara chamado Darkola. Se vocês olharem aí, ó, Darkola Laf, tá vendo? Tá lá em plugins, né? Marquei lá em cima e tá aí, ó. Esse é o cara. Para NetBeans, tá? Então eu vou lá, eu vou clicar depois nele, né? Marcá-lo, que é ele que eu quero. E lá embaixo, do lado esquerdo da tela, não tem do lado de cá, aqui do lado esquerdo. Deixa eu marcar aqui com a setinha. Tem um botão chamado instalar. A gente vai instalar o Darkola, tá? E aí ele vai pedir só para você avançando e lendo. É um plugin para o NetBeans, é um módulo na verdade, né? Só chama de módulo. Tem que aceitar as condições do termo, como sempre, senão não funciona, tá certo? E depois você finaliza, tá? Aí ele vai dizer que o software não tem um certificado de segurança, etc e tal. Isso aí não tem problema, porque esse plugin ele é confiável. Você finaliza e agora você tem a opção de reiniciar o IDE depois ou agora. É lógico que eu quero reiniciar agora, né? Então vou deixar marcado a opção que já está. Bom, reparem, eu voltei aqui para a minha tela principal que eu personalizei do Linux, né, que tem o nosso salvador, né, e agora o NetBeans está abrindo. Muito bem. Agora, quando ele abrir, vocês vão perceber uma pequena diferença de aparência aí no NetBeans, né? Look and Feel, né, é uma capacidade que o Java tem que com alguma programação nele você consegue mudar a aparência visual de tudo com uma biblioteca chamada Swing. Mas também isso fica para depois, né? A gente vai ver algumas coisinhas de programação e se a gente conseguir alcançar isso, eu falo a respeito. Tá? Bom, o NetBeans está abrindo, olha só como é que ele ficou. Né? Do jeito que está aqui, ele está melhor, porque ele não cansa a vista. Né? Tem gente que estranha, porque está acostumado com o ambiente claro, mas eu também relutei muito para utilizar escuro assim. Mas depois que eu passei a utilizar, eu entendi que assim é bem melhor, porque você cansa muito, mas muito menos do que você cansaria com aquela tela branca, né, olhando, né, depois de muitas horas. Tá? Reparem aqui do lado esquerdo também, ó, que mudou até as setinhas, tá? Antes era uma chavinha, agora virou uns triângulos para baixo, tá vendo? Tá certo? Também está mais agradável, né? Tá, então, basicamente é uma questão de costume. Percebam aí que eu até desenhei aqui a chavinha, como é que tá, né? Tá, então, agora eu vou rodar o programa, né? E eu vou perceber aqui, ó, que a funcionalidade é igual, é exatamente a mesma coisa, a única coisa que está diferente é a cor de fundo, né? Mas se eu for fazer a marcação do que eu tinha feito antes, né? Vai se perceber que é a mesma coisa, tá? Então é isso, pessoal. O que eu tenho para demonstrar basicamente no NetBeans por enquanto é isso. Nessa aula nós cumprimos a missão. Conforme combinado, na próxima aula a gente vai começar a entender um pouco mais sobre o Java enquanto linguagem de programação. Agora eu vou desligar meu Linux e na próxima aula a gente volta novamente com essa série rápida. Um abraço, até mais.
Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.